Um vídeo rápido e despretensioso. Como que eu estudaria para português para o concurso de escrevente? Antes de tudo, deixando claro, não sou professor de português. Eu já fui concurseiro. E é claro que, sendo professor de direito, eu ensino direito. O que eu vou falar aqui de português é o que eu faria se eu estivesse no lugar de vocês estudando, porque é o que eu fiz, porque foi, em verdade, o que eu fiz quando eu estava estudando para concursos da VUNESP, em que havia a cobrança de língua portuguesa, basicamente em todos os concursos. Vamos lá. Você precisa entender uma coisa. Uma ocorrência não é tendência. Guarda essa frase. Uma ocorrência não é tendência. Não é tendência. Ou seja, você vai olhar as provas que foram feitas anteriormente e você precisa saber identificar qual foi o assunto cobrado. Então você começa a olhar provas da VUNESP. Então, provas da VUNESP de ensino médio ou para concursos de ensino médio. O que você precisa olhar? Olhe essas provas. Veja, você consegue baixar, tem vários sites muito bons que você consegue até baixar de graça, ter acesso a isso, enfim. Você sabe aí, PCI concursos, tem até o que concursos, tem uma parte de graça lá, você consegue pesquisar, etc. Mas ó, uma ocorrência não é tendência. Ou seja, se foi cobrado uma única vez, não há tendência de isso cair de novo. Só que tem um problema. Mais de uma ocorrência é tendência. O que isso significa? Se foi cobrado o assunto mais de uma vez, mais de uma ocorrência, isso possivelmente será cobrado de novo. Como é que você estuda para português VUNESP para esse concurso? Olhe isso. Uma ocorrência não é tendência. Mais de uma ocorrência é tendência. Então você, em primeiro lugar, deve se atentar para esse assunto. Professor, como é que eu aplico isso? Como que eu faço isso? Até agora você está falando, eu não estou entendendo nada. Espera aí, eu vou chegar lá. Tenho aqui 1, 2, 3, 4 questões da VUNESP, de português. Olha só. A passagem que permanece correta após o acréscimo do acento indicativo da crase, de crase, por seu uso ser facultativo no contexto é. Então, qual é o assunto da questão? Isso aqui é uma questão da VUNESP de ensino médio. O que ela está querendo de você? Que eu saiba a crase e quer que eu saiba o uso facultativo da crase. Então, qual é o assunto disso aqui? Qual é o assunto dessa questão? Crase e uso facultativo da crase. Então, dentro do assunto crase, que está no seu edital, o uso facultativo da crase, ou seja, quando eu posso ou não usar a crase. Então, essa é uma questão de um concurso. Aí você vai lá e veja, não necessariamente concurso de escrevente, tá? Entenda isso. Porque a VUNESP, na parte de língua portuguesa, ela vai cobrar o que ela cobra, em geral, do mesmo jeito em todos esses concursos de ensino médio. Então, olha só. Crase, uma questão aqui de concurso. Aí você vai para uma outra questão de um outro concurso. Quanto ao emprego e a colocação do pronome e do acento indicativo da crase, assinale a alternativa que está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, de novo, crase. VUNESP, ensino médio, crase. Tem mais de uma ocorrência? Ou seja, aconteceu isso em mais de uma prova? Sim. Então isso é uma tendência de ser perguntado de novo? Sim. O que eu faria? Se eu, na verdade, fosse estudar, o que eu faria? Eu olharia para isso e pensaria o seguinte, bom, crase é um assunto do qual a VUNESP gosta. E gosta tanto que ela pergunta, em qualquer dos concursos, já perguntou mais de uma vez sobre esse assunto. Então a tendência é que seja cobrado isso de novo. Então esse é um ponto. Aí vamos, ó. Considerando as regras de concordância verbal, o termo em destaque na frase, segundo alguns historiadores, houve, até em destaque aqui na questão, era o houve, tá? Houve 2 sacolejões maiores na história da humanidade, pode ser corretamente substituído por
Então veja só, ele está querendo saber concordância verbal e dentro de concordância verbal a questão do verbo haver. Então o verbo haver ele significa o quê, como é que eu faço o plural dele, etc e tal. Então aqui concordância verbal e dentro de concordância verbal a concordância do verbo haver. Beleza, uma prova. Aí eu vou para uma outra prova. Leia o trecho, vou até colocar aqui embaixo, ó. Leia o trecho reescrito a partir das ideias do texto. Uma amiga mostrava minhas fotos, parará, barará, barará. E aí, aqui de novo, em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, o trecho alterado deve ser corretamente preenchido com. E aí, de novo, mostra uma questão de concordância com o verbo haver. Ó, com o verbo haver. Existem outros verbos em que acaba sendo um pouco mais fácil de você fazer a concordância, mas, de novo, o verbo haver. O que, para mim, sugere que concordância verbal e dentro de concordância verbal a questão do verbo haver é importante para a VUNESP. Então, o que eu quero que você tenha para estudar para este concurso, que eu sugiro que você faça, que você tire uma semana. Tem tempo ainda para o concurso. O concurso é 31 de outubro. Às vezes a pessoa fala, pô, tem pouco tempo. Cara, tem tempo o suficiente para você estudar e aprender a responder questões. Veja, ninguém aqui quer ser professor de língua portuguesa. Ninguém vai fazer o concurso para ser professor de direito. A minha parte de direito, quando eu passo para vocês, eu passo do modo mais completo possível, mas eu sempre digo, quando eu estou dando as aulas, eu digo o seguinte, olha, isso aqui a gente vai aprender até aqui, porque tem mais coisas ainda mais que não pode ser perguntado ou não deve ser perguntado para você nesse concurso. Eu sempre falo isso, você que me acompanha sabe disso. O que você deveria fazer? Você deveria pegar, tire 2, 3, 5 dias, uma semana, e faça esse mapeamento. Faça esse mapeamento. E ó, entenda uma coisa, eu até tenho aqui no canal, eu vou colocar para você como é que chama? Card, sei lá como é que chama isso, vou ver se eu consigo colocar, porque eu ainda sou meio Zé Mané nisso aqui, né, de YouTube. Mas eu vou ver se eu consigo colocar um card aqui para você de um vídeo que eu fiz no canal, falando sobre como você estuda por questões. E cara, a parte de português, primeiro, a língua portuguesa é imensa, é gigante, é muita coisa. Então o que você precisa ter? Foco. Mesmo com o edital traçando ou delimitando os assuntos que são cobrados, dentro disso você vai perceber que existem temas do edital que são muito mais cobrados. E esses assuntos você não pode errar na sua prova. É isso que eu quero realmente trazer aqui para você. Você não pode errar esses assuntos que sempre são perguntados. E como é que você sabe? Você olhe as questões anteriores, de provas anteriores. Aí o que você deve fazer? Você deve fazer esse mapeamento. Ah, professor, será que não tem como eu comprar isso pronto? Se alguém estiver vendendo isso pronto, beleza, não tem problema. Se eu não tivesse se eu não estivesse aqui tão atarefado com outras coisas, eu até poderia fazer para você, mas sem a pretensão de eu dar aula para você de português. O que eu faria? Eu faria a curadoria dos assuntos. Eu diria para você o seguinte, olha, isso aqui é o que mais cai, então se liga nisso aqui. Isso aqui tem uma chance muito grande de cair de novo, por quê? Porque mais de uma ocorrência gera uma tendência. Então o que eu quero que você tenha quando estiver estudando para concurso, a parte de português, que você faça isso. Dá para fazer isso em outros assuntos? Dá também, claro que dá. Tanto é que quando eu estou dando as aulas, o que eu faço? Ó, isso aqui já foi perguntado. Ó, isso aqui a VUNESP já falou sobre isso em tantas questões. Eu faço isso porque eu identifico que algumas coisas têm uma tendência maior de ser perguntado. Então, o que eu quero que você faça com a língua portuguesa, ah, vou comprar uma gramática, vou fazer um curso de pós-graduação. Cara, agora não vai dar tempo. Agora não vai dar tempo. O que você precisa fazer? Você tem tempo para estudar. Sim, tem tempo. Mas tem tempo para estudar corretamente. Tá? Então eu acho que agora estou fazendo esse vídeo no dia 21 de agosto. Cara, dá muito tempo ainda para você esgotar todo o edital de português tranquilamente, sem estresse, estudando tranquilinho. Olhe as questões e extraia das questões o que está sendo perguntado. Faça essa curadoria. E veja, na parte de português, não adianta você olhar apenas as questões das provas de escrevente. Você pode começar a partir delas, ótimo, tá tudo bem. Mas a VUNESP faz concursos durante o ano inteiro para carreiras de ensino médio.
o que você deve fazer? Você deve fazer esse levantamento e você vai conseguir identificar quais são os assuntos dos quais a VUNESP mais gosta. E, cara, isso é um grande passo. Isso é uma vantagem competitiva que você tem em relação a gente que está estudando igual louco. Gente que está, por vezes, estudando coisas que, por mais que estejam no edital, e você deve vê-las depois, mas estude em primeiro lugar o que tem mais chance de cair. Eu acho que você, fazendo isso, você aumenta e muito as chances de você apanhar as frutas mais fáceis no pé. É assim que você faz. Concurso, quando você vai fazer quando você vai buscar a aprovação, a coisa que você deve fazer é isso. É igual você apanhar frutos numa árvore. Você primeiro pega os frutos que estão mais fáceis de retirá-los, né? Depois você tenta escalar para pegar os que estão na parte de cima. Você olha ali na parte de baixo, o que está mais facinho aqui para pegar? Já vai pegando, porque você tem que colocar um monte de pontos aí na sua bagagem para ir somando esses pontos todos, né? Para a hora da sua prova, para a hora da correção. Então eu acho muito interessante que você faça isso. Essas identificações de tendências são os frutos fáceis para você colher. Você vai perceber que existe sempre um padrão de resposta, existe sempre um jeitão que a VUNESP vai perguntar, e isso acaba facilitando para você quando você estiver fazendo o concurso. Ah, professor, eu sou péssimo em português, está tudo bem, não tem problema. Fique bom em em responder as perguntas. Ninguém quer um especialista em letras, assim como ninguém quer um advogado muito bom na parte de responder a parte de direito, não. Querem que você saiba responder as questões. Eu dou a aula mais completa possível para que você tenha todo o fundamento para conseguir responder as questões. Mas no fim das contas, o que você precisa saber é responder as questões. Então olhar, ver qual é o padrão de perguntas que a VUNESP tem e em cima disso você começar a identificar quais são as respostas. Padrão de pergunta, padrão de resposta, padrão de assunto que é cobrado e padrão de resposta. Isso é muito importante, tá bom? Então se eu fosse estudar, ainda dá muito tempo para fazer todo esse levantamento, eu, entre aspas, perderia, investiria 1, 2, 3, 5 dias, uma semana fazendo o levantamento dessas questões. Se você pegar aí 10 provas da VUNESP, pegue todas as últimas provas de escrevente, por exemplo, e pegue aí mais 5 provas que foram aplicadas esse ano passado, ano retrasado, pela VUNESP, e você já vai conseguir fechar um conjunto de informações que vão dar para você uma base muito maior, para você conseguir responder as questões. De novo, ninguém aqui está esperando que você seja um professor de português, não é isso, mas você precisa saber como responder as questões. Eu iria por este caminho, tá bom? Fico muito feliz por você estar aqui. Se você puder curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, eu ficaria muito feliz. E claro, não sei se você sabe, não sei como você está chegando aqui, eu tenho várias playlists aqui no canal na parte de direito, em que eu estou tratando dos assuntos de direito do edital do concurso, tá bom? Se você quiser falar comigo, tem o meu número de WhatsApp aqui embaixo também para a turma de questões lá da parte de direito, tá? Então se você quiser falar comigo, pode me mandar uma mensagem aqui, eu fico muito feliz por estar aqui e você sabe, eu adoro estar aqui.